cidadezinha pacata. Nazaré é uma cidade sem recursos. Uma cidade onde não tinha muitos recursos, tecnologia. Nazaré era uma cidade pacata, esquecida. Mas Nazaré fora exaltada a partir do momento que o Galileu saiu de Nazaré e foi ao Rio Jordão para ser batizado. A partir daquele momento, Nazaré passou a ser conhecida e exaltada. Galileia, uma cidade também esquecida. Uma cidade de poucos recursos. Mas, por Jesus ter vindo da Galileia, hoje nós conhecemos que há um Salvador vindo da Galileia. Ele é considerado Galileu. Neste momento, Senhor, nós estamos aqui diante do Filho de Deus. Moramos nesse bairro, moramos aqui, Senhor, nesta zona leste. Espírito Santo de Deus. Talvez não é a maior lugar. Talvez Zona Leste é um lugar esquecido. Senhor amado, mas aqui há um povo que clama pelo teu glorioso e santo nome. Que este lugar, Senhor amado, seja abençoado. Que este lugar, Senhor amado, tenha a presença do teu Espírito Santo, os teus anjos trabalhando, ó Pai, nestas áreas. Para que essas áreas, Senhor, sejam edificadas, Pai. As pessoas que moram por aqui, que moram nesta região, seja exaltada, sejam abençoadas, Pai. Porque todos nós buscamos o Deus, o Jesus que morou, que residiu na Galileia, em Nazaré. E aqui estamos, ó Pai, aonde o Senhor habita, aonde o Espírito Santo de Deus reina, ali há glória, ali há exaltação, aleluia. Ali há crescimento, despertamento, e que não seja diferente, Senhor, em cada vida aqui presente, aleluia. Todos que têm buscado a Tua palavra, todos que têm buscado a Tua presença, sejam destacados, Senhor, sejam levantados, sejam despertados pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Ó Espírito Santo, Tu és grande, Tu és poderoso, Pai, aleluias. E nós viemos aqui para Te invocar, Senhor, para Te glorificar e para aprender contigo através dos Teus ensinamentos. Meu Deus, tome a minha boca neste momento, tome a minha mente neste momento, abençoe a Tua palavra. Eu tenho esse compromisso, essa responsabilidade, e eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da ajuda do Teu Espírito Santo, meu Deus, porque a palavra não é minha, a palavra é Tua. Que eu saiba falar do Teu amor, que eu saiba falar da Tua palavra, do Teu santo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode sentar. Eu gostaria que projetasse aqui. Nós hoje vamos falar sobre mais uma parábola, né? E Deus, nesses últimos meses da semana, Deus tem me levado a refletir muito sobre parábolas. Essa deve ser já a quarta, aproximadamente, né? É Mateus capítulo 13. Nós vamos falar sobre a parábola do trigo e do joio. Vou pedir a atenção de vocês, porque essa palavra aqui, essa mensagem é muito complexa, tá? E eu tenho que saber ministrar
para que você, ouvindo, você retorne para sua casa entendido, entendida. Você retorne na sua casa com a sua mente aberta, compreendendo mais as coisas. Muitas respostas você poderá obter após ouvir esta mensagem. O porquê de muitos problemas na humanidade, tá? E esta palavra aqui, você está inserido. A maior parte das palavras, das parábolas, nós nos encontramos inseridos. E a maior parte das parábolas em que se refere o chefe de família, está se referindo ao próprio Deus ou o próprio Cristo, tá? E você, mais uma vez eu digo, você está inserido. As coisas já está acontecendo ao nosso redor, dentro da nossa casa, no nosso serviço, na escola, tá? Você vai entender o motivo qual, às vezes você não quer brigar, você quer viver bem, mas você muitas vezes acaba se envolvendo com pessoas que depois você tem que ser levado muitas vezes a uma autoridade para ser julgado. Agora você vai entender. Veja bem, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. A parábola de quê? Do trigo e joio. Está aqui? Pastora Quitéria. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Isso. Vamos lá. Mas dormiu. Peraí. Vamos lá. A parábola, a maior parte das parábolas que Jesus narra, ele sempre foca inicialmente isso aqui, ó. Ok? O reino dos céus. Quando não, ele fala o reino de Deus. É a mesma coisa. É semelhante ao homem. Você está inserido. Que semeia a boa semente no seu campo. Mas esse homem aqui, tá? Voltando atrás, esse homem aqui, na verdade, é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Senhor Deus. Ele vai aqui depois descrever isso, tá? Então, ele faz uma comparação das coisas espirituais, ele dá uma ilustração de coisas materiais, para nós entendermos as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais, ela não está ao alcance do homem. E para que Jesus possa revelar as coisas espirituais no tocante reino, reino quer dizer domínio. Nós estamos debaixo do domínio, do reino, do comando do Senhor Deus. Tá? Existe o reino dos homens, mas nós estamos no reino espiritual, onde prega-se o amor, a paz, a bondade. Então isso é reino, tá? O reino de Deus, o reino dos céus. Deus é bom. Então, se você está inserido, se você faz parte desse reino, você tem que aprender a amar, perdoar, tá? Porque se você não aprende a amar e perdoar, você está fora desse reino. Amém ou não amém? Amém. Então, que semeia boa semente no seu campo.
Esse campo aqui, eu vou antecipar. É o mundo. Continue. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Tá, me volta aqui, por favor, 27. Eu estou falando que isso aqui é muito complexo, tá? Me volta lá ao 27. Já tá. Lê de novo, por favor. E os servos do pai de família, Olha, indo ter com ele... Eu errei aqui numa ocasião. E os servos do quê? Do pai de família. Esse aqui que é o Jesus, tá? O pai de família, esse aqui que é o Jesus. Esse aqui refere-se ao Senhor Deus. Segue. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Sim, certo. Deixai-se crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Agora, segue lendo o verso 36. Quem está com a Bíblia aberta, você vai ler aí no negrito, tá? A explicação da, o quê? Parábola do joio. Olha a explicação. Ele contou uma parábola. Eu não parei aqui não cortei quase nada. Expliquei só alguma coisa ali, tá? Então você entende que o chefe de família é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Nós vamos ver isso aqui, tá? Agora ele vai explicar por que os seus discípulos, ouvindo Jesus falando sobre essa parábola do joio e do trigo, né? O plantio que o chefe de família fez um plantio e ele plantou exatamente isso aqui, tá? O que é isso aqui? Trigo. Hã? Trigo. Isso aqui que é o trigo. Esse que é o trigo, tá? Isso aqui é trigo. Se você for ver, ele está cheio de semente. E diz, olha, eu nunca vi um joio, mas diz ser que o joio é igualzinho o trigo. Só que o trigo, isso daqui é só uma maquete de trigo, tá? Só que o joio, se você tirar a semente, tá? Olha, isso aqui é joio de verdade, gente. Aliás, trigo de verdade aqui, ó. É trigo. O que se usa para fazer trigo? Trigo. Não, o trigo faz o quê? Faz o quê? Pão, farinha de trigo. Farinha de trigo que daí se usa para muitas coisas. Gostosinho o trigo. Eu não comi trigo assim. Esse é o trigo. Mas quando você pega o joio, você abre aqui e você faz assim, olha, ele é seco. O trigo é o povo de Deus, é o homem de Deus, é a serva de Deus, é o filho de Deus, tá? O trigo faz pão, o trigo se colhe, é alimento mundial, né? Você é o trigo. Segue. 36? Já li Alguma 36. coisa aqui, né? Meu microfone. Vamos lá? Vamos reler o 36.
Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente o filho do homem. A boa semente é o quê? Vai acompanhando aí. O filho do homem. É o filho do homem. Certo. O campo é o mundo. O campo é o quê? O mundo. O mundo. A boa semente são os filhos do reino. A boa semente são o quê? Os filhos do reino. Você está inserido. Você é servo de Deus? Você ama a Deus? Você é uma pessoa de bom coração? Você tem Deus no coração? Amém ou não amém? Amém. Então você é o trigo em que Deus te colocou na terra. Daqui a pouco nós vamos entrar lá no Gênesis. Vai. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você está vendo aqui a finalidade do joio, como é que vai ser? No final, quando Deus começar a julgar o homem, no juízo final, então todo o joio ele vai lançar onde? Na fornalha, no fogo. Se eu planto trigo e de repente junto ao trigo começa a vir um monte de joio, foi quando os servos do pai de família, no dia seguinte, quando viu o trigo, né, crescendo, aí os pais de família falaram assim: mas engraçado, vamos usar esse aqui, esse marronzinho aqui como joio, tá? Engraçado, o Senhor não plantou o trigo, boa semente, mas nós estamos vendo aqui também que junto ao trigo, né, ali entrelaçado entre o trigo, nós estamos vendo aqui o joio. O Senhor não plantou boa semente? Aí o pai de família falou assim: não foi eu que plantei o joio. Enquanto houve o repouso, veio o quê? O inimigo. O que ele fez? Ele insere, ele coloca a sua semente, que é o joio, uma semente xoxa, que não tem nada, em que é também considerado planta daninha, tá? Ela é xoxa, ela atrapalha, ela, como é que se diz? Ela começa a disputar, tá, os cereais da terra junto com o trigo. Então ela faz de tudo para atrapalhar o trigo. Ela está ali só para atrapalhar, tá? Está ali de vilão ali, ó. Aí os servos do pai de família falou assim: quer que a gente vá e arranque o trigo? Aí o pai de família, que é o próprio Jesus, o próprio Deus, falou assim: não arranque o joio não. Porque se você for arrancar o joio, o que vai acontecer? Vai arrancar também o trigo. E vai atrapalhar o crescimento do trigo. O trigo vai ter problema na raiz. Vai puxar, vai vir também o trigo. Deixa o joio crescer. Porque no dia da colheita, quando o trigo estiver maduro, o que vai se fazer? Primeiramente, pega-se o joio, né? Coloca no lugar para queimar. Não é assim? Pega aquele monte de mato e queima. Este joio, irmãos, é uma palavra complexa. Esse joio é todos aqueles que rejeitaram Jesus, que faz a maldade, que faz a perversidade.
que anda matando, roubando, estrupando, que anda fazendo um monte de coisas ruins. Vocês não estão vendo aí os tempos de hoje? Como que está se multiplicando o pecado? Porque o joio, humanamente falando, é muito mais do que o trigo. Tem muito mais joio do que o próprio trigo. O trigo está lá, tentando se convalescer, mas o joio está ali, olha, tá? Mas por que não tira o joio? Jesus falou, deixa crescer junto, porque nos dias da ceifa, o joio vai ser tirado e queimado. O homem mau, o homem maligno, não vai entrar no reino de Deus. Mas o trigo, que foi plantado pelo chefe de família, o próprio Deus, esse aqui vai ser colhido e vai ficar no celeiro dos céus. Se refere a você. Amém ou não amém? Amém. Você está entendendo a palavra de Deus? Amém. Nem os discípulos entenderam. Os discípulos falaram assim, me explica aí, Pai, Senhor Jesus, essa parábola, tá? Então Jesus explicou-lhe a parábola. Agora vamos ver aqui, que eu tenho que ser rápido. Gênesis, vamos lá para Gênesis. Olha só como a Bíblia, um texto explica o outro. Gênesis capítulo 1. A partir do 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Encontraram? Pode ler para mim, pastor? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa o quê? Semelhança. Semelhança. Nós temos a imagem e semelhança de Deus. Semelhante é aquele que parece com Deus, tá? Nós temos a imagem. Deus tem mãos? Tem. Deus tem pés? Tem. Então vamos fazer o homem segundo a nossa imagem. Deus tem cabeça, Deus tem olhos, nariz. Nós somos uma maquete de Deus, tá? Nós representamos nessa terra Deus. Deus tem mão, Deus tem ouvidos, Deus tem boca, Deus tem nariz, né? A palavra de Deus fala lá em Isaías, que a mão do Senhor não está encolhida, nem seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Amém? Então, domine, continue. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus fez o homem para quê? Dominar. Tá? Ele fez o homem para ter domínio total sobre a terra. Por isso que eu não aceito medo. Medo vem do inimigo depois que o homem caiu. Continue. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea, homem e mulher. 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ele abençoou, deu ordem à humanidade que crescesse e multiplicasse, no versículo 28, né? E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então aí Deus fez o homem. Versículo, pula lá,
capítulo 2, versículo 7. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito da onde? Do pó. Do pó da terra. Lembra que você foi tirado da terra, em Adão e Eva, tá? Por isso que nós não podemos nos exaltar, porque nós somos pó. E um dia nós vamos voltar para esse pó. Amém ou não amém? Amém. Ninguém pode se exaltar, achar que você é maior do que qualquer pessoa. Porque rico e pobre, crianças, todos nós um dia, até os animais, nós vamos voltar para o pó. Tá? Então informou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o homem passou a viver, respirar, andar, falar conforme Deus. Mas o homem não tem o poder de Deus. Óbvio. O homem é limitado. O homem foi feito como criatura. Presta atenção. O homem não é filho de Deus. O homem é criatura. Veja bem a parte aí. 27, volta lá, 1:27. Fala claramente. Nós somos o quê? E criou Deus o homem à sua imagem. Criou Deus o homem à sua imagem. Então nós não somos filhos. Nós somos criatura de Deus. Amém? Amém. Quantos filhos Deus tem? Deus só tem um filho. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Então é uma trindade. Nós não fazemos parte dessa trindade. Essa trindade já existia. E então essa trindade é que resolve, vamos dizer assim, tá? De fazer o homem, de criar o homem. Vamos criar do nada. Vamos criar o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Tá? E criou Deus o homem à sua imagem, a semelhança de Deus. Amém ou não amém? Entenderam? Então você é a imagem de Deus. Presta atenção. Você é a imagem de Deus e Deus te criou. No capítulo 1, versículo 31, pula para lá. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. O que diz aí? E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito quê? Muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Deus fez todas as coisas. E ele viu que tudo que ele fez era o quê? Bom. Muito bom. Não foi somente bom, não. Muito bom o que ele fez. Tá? E de forma alguma, sendo Deus o Criador, o misericordioso, o poderoso, o bondoso, de forma alguma, ele, no seu campo, ele não deixaria, ou ele não criaria o joio, de forma alguma. Então, por isso que na parábola, enquanto os servos, os homens dormiam, veio o inimigo. E o chefe de família lhe disse: não foi eu, o inimigo é que semeou entre o joio, entre o trigo, o joio. Foi o inimigo que inseriu. Agora presta atenção, nos tempos de hoje é a mesma coisa. Você já deparou com pessoas pirracentas, pessoas malignas? Você já conviveu no serviço, no trabalho, vizinho, pessoas que como é que fala? Ela é vingativa. Você já se deparou com alguma pessoa assim? Já conviveu com pessoa vingativa? Pessoa má, pessoa maligna? Você conhece, né? Eu acho que lá na sua rua tem alguns só. Na minha rua aqui tem bastante.
Tem bastante gente assim, tá? Inclusive, de vez em quando eu acordo sobressaltado. Um barulho em cima do telhado, né? De vez em quando eu acordo. De vez em quando na rua. Aí antigamente eu falava assim, eu vou socorrer alguém. Aí abria o portão e olhava assim. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim, olha, vai dormir. Fique em paz. Porque se essa pessoa estivesse procurando paz, ela não estaria gritando aí no meio da rua. Se ela está aí no meio da rua, é porque ela não está procurando paz. Então deixa ela viver a vida dela. Se bater na sua porta, você cuida. Mas não vai nunca atrás procurar problema das pessoas. Você não conhece, você não sabe o que ela quer, o que ela é, o que ela fez. Você não sabe do passado, por que ela está apanhando. Você vai se meter? Você vai se meter com pessoa que você não conhece? O Espírito Santo de Deus começou a me mostrar isso. E eu falei assim, nunca mais eu saí para ver algum problema de briga nessa rua. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Então preste atenção. Adão e Eva. Vamos lá. Capítulo 2. Aonde o inimigo fala para Eva comer da fruta. E disse o Senhor Deus, capítulo 2, vamos lá, me ajuda aí. É o capítulo 2, a tentação, né? O capítulo 3. Vamos lá. A tentação de Eva e a queda do homem. Pastora, leia aí. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, Sim. para que não morrais. Aí o que a serpente fala? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém. Então vocês viram aí? Eles viviam o quê? Em santa paz. Não era isso? É como o trigo, está lá plantado, em santa paz. Aí o inimigo se aproxima da Eva. Aí oferece um fruto, tá? Ou seja, ele diz assim, é assim, Eva, que Deus falou com você, né? De todas as árvores que está aqui no jardim, não coma. Aí Eva falou assim, não, Deus falou para eu comer assim, de todas as árvores. Mas aquela árvore que está ali central, a árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, não toque, porque se tocar dela, morrerás. Aí a serpente, manifestado ali, falando com a Eva, o animal, falando com Eva, disse assim, não, Eva, você está se equivocando, Deus está se equivocando com você. Deus sabe, se você tocar naquela árvore, você vai ficar igualzinho a Deus, sabedor de tudo, do bem e do mal, você vai ficar igual a Deus, poderoso, poderosa, forte, sumindo, aparecendo, você vai ficar assim. Aí ela falou assim, ah é? Aí ela foi lá e comeu, induziu. Isso aí, irmãos, foi o que Jesus falou. Não foi eu fiz, plantei trigo no meu campo, o campo é o mundo. Veio o adversário e lançou o quê?
o joio. E o trigo ficou agora entre trigo e joio. O pecado entrou na vida da humanidade. Por isso que hoje vocês vê pessoas malignas. Deus não fez o homem maligno. Deus fez o homem para perdoar, para ter comunhão, para multiplicar. E o joio em que foi plantado, que é o inimigo, fez uma ciranda, um estrago, de forma que nasceu o trigo e agora vem o joio. E o joio, ele está misturado junto com você. Talvez dentro da sua própria casa. Não estou querendo aqui colocar problema de divisão, não. Mas às vezes um filho, às vezes um parente, às vezes uma pessoa de trabalho, uma pessoa da escola, e você vê que aquela pessoa não é uma pessoa de Deus, não é uma pessoa de boa índole, é uma pessoa vazia, é uma pessoa que é dado a matar, é uma pessoa que é dado a vingar, maldosa, maliciosa, invejosa. Esse Jesus Cristo está dizendo que são joios. E você, trigo, você precisa ter o cuidado, a convivência com esse joio. Porque esse joio, ele pode te prejudicar. Ele não vai ser arrancado. Ele vai ser arrancado no dia da colheita. Mas enquanto não vier a colheita, você, irmãos, precisa se resguardar das pessoas, dos relacionamentos, com as pessoas que você vive. Porque essas pessoas estão vazias, não tem Deus, não tem temor, não buscam o Espírito Santo, não ora, não perdoa, desejam mal. Esses são joios. Jesus falou que o joio é filho do maligno. Mas o maligno, ele não se relacionou com Eva, hipótese alguma. O maligno não se relaciona com pessoas ao ponto da pessoa se engravidar, de forma alguma. A semente que o maligno lançou foi o quê? A palavra. Esta foi a semente. E esta palavra, ela desestabilizou toda a vida da humanidade. A humanidade perdeu o compasso, a bondade, a misericórdia. O homem hoje não busca Deus. O homem hoje não liga para as coisas de Deus. São poucos os que buscam ao Senhor, os que vão na casa do Senhor. Mas joio você vê em todo canto. Você liga a televisão, você vê um monte de maldade, perversidade, pessoas roubando, matando, se destruindo. Esses são joio. Agora você entende por que tanta perversidade, por que tanta maldade? São os joios que foram inseridos no campo, onde o pai de família plantou o trigo. No momento da noite, o inimigo então lança o joio, e o joio começa a crescer, e o joio começa a dar trabalho, tá? Mas no dia do juízo final, ele vai ser colhido e vai ser amarrado e lançado no fogo. Mas você que é o trigo será colhido para o reino de Deus. Amém ou não amém? Você entendeu a palavra de Deus? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus? Eu não tenho muito tempo, né? Agora são